Jogos de anime sempre parecem ter um enorme potencial. Afinal, o anime já vem com mundos ricos, cheios de personagens memoráveis, e jogos oferecem a chance de explorar essa história de forma interativa e criativa. Na teoria, é a combinação perfeita, mas na prática, raramente é. Eu lembro até hoje de quando joguei Naruto Ninja Storm 2, um dos primeiros jogos que zerei na vida, e na época aquilo me impressionou demais. O jogo não só recriava fielmente os momentos mais icônicos do anime, do início do Shippuden até a Saga Pain, como consegue ao mesmo tempo modificar tudo para caber dentro do jogo. O jogo tinha missões, exploração e até cenas extras, como a luta do Killer Bee contra o Sasuke, que você só descobria se explorasse bem o mapa. You're the Eight Tails, Jinchuriki. Killer Bee, correct? Era um jogo que entendia o que significava viver naquele universo. Tudo isso para depois vir um monte de outros jogos copiando a fórmula, sem inovação e sem criatividade. E é por isso que eu acho que jogos de anime estão desperdiçando um enorme potencial. E talvez a maior pergunta seja, por que mesmo com tantas possibilidades, quase nunca vemos esse potencial ser explorado? Quando eu digo que jogos de anime têm um potencial enorme, eu não estou exagerando. Videogames podem ser muito mais do que simples jogos de luta, assim como animes são bem mais do que histórias focadas apenas em batalhas. Você consegue compreender o potencial que temos aqui de criar jogos de animes variados, com mecânicas variadas, recontando a história e ainda tornando um jogo criativo? Só que, na prática, a indústria prefere seguir pelo caminho mais seguro. Em vez de arriscar com ideias inovadoras, eles se prendem a uma fórmula que já deu certo no passado. Uma fórmula consagrada por jogos como Naruto Ultimate Ninja Storm e Dragon Ball Budokai Tenkaichi. E isso acaba por limitar o potencial de algo que poderia ser muito maior. O primeiro jogo que tentou surfar na fórmula já estabelecida por Naruto foi o jogo de Kimetsu, pois é feito pelo mesmo estúdio, que logo que lançou já teve a polêmica por ser uma cópia de Naruto Ninja Storm. Mas aqui ainda é tolerável, pois é o estilo do estúdio, e eles mantiveram o que já sabiam fazer e até que deu certo, pois esse jogo é incrivelmente lindo, mostrando tudo que já havia de bom nos gráficos dos jogos anteriores, com a beleza única da animação de Kimetsu, o que deixa esse jogo ainda melhor que seus antecessores nesse quesito. Mas ele ainda cai no problema já falado, ele apenas repetiu a fórmula e não inovou. Jogos de anime costumam beber muito das técnicas já estabelecidas por Naruto Ninja Storm, Dragon Ball Budokai Tenkaichi ou jogos no Soul, o que acarreta em um problema óbvio, a saturação. Não vou apenas falar de como os jogos apenas copiam as fórmulas, quero aprofundar esse debate. O videogame é uma das mídias mais versáteis que existem para contar histórias. Diferente de música, cinema, pintura, cada gênero de jogo se diferencia em mais de um aspecto. Desde a forma de jogar, a forma de representar o que está na tela, forma de causar emoção, forma de contar a história. Tem inúmeros exemplos de jogos incríveis que só seriam possíveis de serem feitos nessa mídia, e é um dos problemas que produtores enfrentam ao transformar jogos em filmes. Mas o contrário não é verdade, adaptar outras mídias em jogos costuma ser bem fácil, e até criar grandes pérolas, como os jogos que foram baseados em filmes lançados para PS2. E na parte dos animes também temos um problema. A maioria dos animes que ganham jogos licenciados são Battle Shonens, os mais populares e rentáveis da indústria. Uma forma de tentar vender não um jogo, mas um produto. Deixando um pouco a parte comercial e retorno financeiro de lado, não seria incrível ter jogos de outros animes, explorar outros gêneros, outros mares, como drama, suspense, slice of life, horror, mistério ou romance? Slice of life poderia ser algo como jogos narrativos ou de simulação, mistério e terror, jogos de investigação ou suspense psicológico, romance, visual novels mais profundas ou interativas. O mercado se prende à segurança financeira com shonens, mas isso limita a criatividade. E eu sei que isso não é algo que se resolve fácil, afinal o jogo ainda precisa se pagar, mas eu ainda acho que tem algumas soluções para isso. Mas eu vou me limitar apenas a shonens, pois só com eles já é possível fazer algo totalmente diferente de Arena Fighters ou Musou. E se você acha que não tem como isso ser possível, saiba que algo exatamente assim já ocorre, mas de outra forma, pois recentemente eu zerei Persona 4 Golden. Mesmo não sendo baseado em nenhum anime existente, ele representa exatamente o que esse tipo de jogo poderia alcançar. Persona e qualquer jogo da Atlus é praticamente um anime que você joga, uma mistura de JRPG com visual novel. Persona tem personagens característicos, vida escolar, slice of life, drama, romance, e
também tem uma história muito única, com poderes, outros mundos, monstros e no final o protagonista derrotando os seres cósmicos. Só mais uma terça-feira. Persona 4 entrou no meu top 1 jogos favoritos, por além de tudo que ele tem, a sua história e seus personagens me marcaram profundamente. E depois de jogar não pude deixar de pensar em como esse jogo é o que um jogo de anime poderia ter sido. Persona é mistura de visual novel com JRPG, e não dá pra ignorar a influência de animes na produção dos jogos, só que elevado a um nível a mais. Mecânicas como social links e calendários escolares deixa tudo mais parecido com o anime de fato. Persona 4 não só cria uma história envolvente, como constrói uma experiência que te faz sentir parte daquele mundo. Você não está apenas assistindo aos personagens resolverem um mistério, você está investigando junto com eles, convivendo no dia a dia da cidade, criando laços, tomando decisões que afetam a narrativa. Agora imagine se uma franquia já conhecida, com personagens e universos que a gente já ama, tivesse esse mesmo tratamento. Por exemplo, um jogo de Hunter x Hunter, onde você participa do exame Hunter, conversa com outros candidatos, escolhe como se preparar para cada fase e sente na pele a tensão de cada prova. Ou um jogo de Attack on Titan, não só focado nas batalhas, mas na sensação de viver dentro das muralhas, se relacionando com outros personagens, e dando com as escolhas morais difíceis enquanto o mundo desmorona ao seu redor. Isso é algo que Persona já provou ser possível. Ele combina profundamente narrativa com mecânica interativa, te dando liberdade para explorar histórias complexas e emocionantes. Quando você assiste a um anime, existe uma barreira, você só pode observar. Mas quando você joga Persona, você age, você influencia os acontecimentos, você se sente parte daquilo. Essa é a verdadeira força dos videogames, é o que torna eles únicos. E é justamente onde os jogos de anime estão falhando. Ao invés de experimentar formatos novos e explorar a riqueza dessas histórias, a maioria dos jogos acaba se limitando a recontar os mesmos arcos conhecidos em forma de luta. E não me entenda mal, isso pode até ser divertido, mas é seguro, previsível e principalmente limitado. Persona prova que existe um caminho muito maior para ser explorado. E é frustrante pensar que tantas franquias de animes, como personagens icônicos e universos complexos, acabam ficando presas em uma fórmula engessada, sem nunca atingir o mesmo nível de criatividade que vemos em outros jogos. Não digo que todo jogo de anime deveria ser um Persona-like, ou até um JRPG. Me refiro ao fato de que Persona prova ser possível contar uma história de anime de formas diferentes. Persona foi só um exemplo que eu joguei. Scarlet Nexus é outro que segue bem esse exemplo, porém no gênero hack and slash. O que fica mais gritante com tudo isso é a briga entre liberdade criativa e a limitação das adaptações. De um lado, a vontade de experimentar, inovar, explorar mecânicas novas e narrativas mais ousadas. Do outro, a realidade, orçamentos apertados, prazos curtos e medo das empresas de arriscar em algo que pode não vender. Essa tensão acaba criando um ciclo vicioso. Quanto mais se joga no seguro, mais difícil fica provar que existe espaço para ideias diferentes. Mas isso não significa que experiências criativas envolvendo animes não existam. Isso já ocorre, e com muitos exemplos, porém no sentido contrário. Eu estou falando de animes que são baseados em jogos. Se pegarmos exemplos de animes que ganharam adaptações em jogos, temos sempre um padrão que se repete. Mas se pegarmos jogos que ganharam animes, vemos uma variedade e diferenciação maior. Temos visual novels, RPGs, hack and slash, ação, aventura e até JRPGs, como Pokémon. Exemplos grandes de jogos de gêneros diversos, mecânicas diversas e histórias diversas. Se é possível transformar jogos tão distintos em animes, o processo reverso deve ser possível também. Um exemplo claro é Persona 4. O jogo não só tem uma boa narrativa e personagens, mas também consegue unir gameplay e a história de uma forma que só um videogame poderia fazer. Quando ele foi adaptado para anime, parte dessa essência se perdeu, afinal, certas experiências são impossíveis de traduzir para outro formato. Ainda assim, o anime funcionou, porque a base era sólida e envolvente o suficiente para sustentar a mudança de mídia. E Persona não está sozinho, séries como Ace Attorney, Steins Gate e até Pokémon nasceram e se consolidaram primeiro nos jogos, provando que, quando há uma visão criativa, os limites entre o jogo e anime podem se tornar borrados. Isso deixa claro que existe sim demanda para experiências mais ousadas, mas ironicamente esse tipo de coragem raramente aparece quando o ponto de partida é justamente um anime sendo adaptado para um jogo. O que limita os jogos adaptados hoje não é só uma escolha de quais animes receberão adaptações, mas também a limitação dos gêneros explorados. Videogames têm uma infinidade de gêneros e subgêneros,
cada um com mecânicas tão únicas que parecem até um universo próprio. Mas, quando olhamos para jogos baseados em animes, quase sempre encontramos uma mesma fórmula: lutas em arenas ou action RPGs genéricos. Isso levanta uma pergunta importante: o que aconteceria se houvesse coragem de explorar novas ideias? Imagine um anime de terror psicológico, transformado em um jogo de primeira pessoa focado em tensão e investigação, ou um slice of life, ganhando vida como um jogo narrativo no estilo de Life is Strange, onde cada escolha muda pequenos momentos do cotidiano. Esses exemplos mostram que a matéria-prima já existe, os mundos, os personagens e as histórias estão prontas. O que falta é a ousadia de quebrar a fórmula e entender que jogos de anime não precisam ser apenas produtos para fãs, mas experiências capazes de expandir essas histórias de formas que só um videogame pode oferecer. Uma das coisas que admiro em jogos e que citei no meu vídeo de Celeste é a capacidade deles de intercalar a gameplay com a narrativa, que é a principal diferença entre videogames e outros tipos de mídia: a interação. Fazer a gameplay ser tão importante quanto a história e usar ela para contá-la. Isso também é o que falta em jogos baseados em anime: a falta de integração entre mecânica e narrativa. A parte mecânica está lá só para a integração entre o jogador e o videogame, não contribui ou agrega na história. Talvez eu esteja exigindo demais, mas o que eu quero dizer é que existe um potencial de criar um jogo de anime que, além de contar a história do anime, usa o que os jogos têm de único e especial para contar essa história. E para não dizer que não existem jogos de anime diversos com estilos diversos, existe, mas normalmente ficam de escanteio e alguns até decepcionam os fãs, como o jogo de Sao ou Dragon Ball Advanced Adventure, ou casos como o jogo de Made in Abyss, que é tão underground que eu nem sabia que existia. Mas em geral, o que se populariza são os jogos de animes mais populares e com mecânicas repetidas. Se algo sai desse ritmo, costuma não ter o mesmo sucesso ou até cair num limbo de esquecimento. Porém, esse potencial de melhora não precisa vir de uma virada gigante ou algo totalmente inovador. Apenas um simples acréscimo de criatividade pode deixar um jogo muito melhor. E a primeira mudança é saber que o jogo não precisa copiar a história do anime para ser bom. Melhorar, expandir, reimaginar, reinterpretar. Tudo isso são opções que, desde que seja bem feito, vai ser aprovado. Cyberpunk Edge Runners é um ótimo exemplo disso. No sentido contrário. O anime teve uma ótima direção de produção e conseguiram transformar um jogo em outro formato de mídia, alterando toda a história e ainda assim agradando todos. O que abre margem para tantas oportunidades de expandir universos, contar histórias de personagens secundários amados de animes em um jogo focado só neles, expandir universos ou simplesmente fazer igual ao Cyberpunk, contando outra história, mas fidelizando tudo que já existe de bom no original. Por exemplo, um jogo de Hunter x Hunter, sem Gon e sem o Killua, ou até sem nenhum personagem principal, mas sim um jogo sobre o universo, sobre o mundo que Togashi criou. Um jogo que talvez tenha uma história nova, um mundo bem feito baseado no anime para se explorar, um Exame Hunter bem feito para ser um desafio, personagens novos com poderes novos. Tudo isso para complementar o universo super rico de Hunter x Hunter. Expandir, não copiar. Com um roteirista competente para criar uma expansão e bons diretores para criar uma gameplay funcional e divertida, esse jogo poderia ser um ponto fora da curva de jogos de anime. Ou talvez um jogo de Ryoka, seguindo o ritmo de visual novel investigativa, estilo Ace Attorney ou Danganronpa, com minigames, personagens e mistérios novos, não precisando seguir o anime, mas expandindo. Ou também Death Parade, sendo um RPG visual novel, onde controlamos um novo árbitro e cuidamos de novas almas a serem julgadas, com diversos mini-jogos dentro do game, podendo desenvolver diversos tipos de NPCs com histórias próprias, que vamos descobrindo mais de acordo com nossas ações, com gestão de moral de cada um deles, similar ao Social Link de Persona, e no final julgamos o destino de cada um deles, o que iria interferir no final do jogo. Só alguns exemplos que eu pensei em pouco tempo, ideias que parecem impossíveis, mas que poderiam se tornar realidade com o investimento certo e uma equipe criativa. O potencial está aí, mas o problema é que esse potencial quase nunca é aproveitado, é desperdiçado. Mas tudo isso é apenas teoria e um profundo desejo de que algo novo e inovador possa surgir. Porém, como mencionei, criatividade e dinheiro às vezes não andam juntos. Esses jogos que citei estão custando por volta de 70 até 200 reais na Steam. E com certeza tem muitos jogadores, mostrando que apesar de tudo, isso vende. Existem muitos vídeos no YouTube criticando jogos de anime por falta de criatividade. Porém, isso não causa impacto nenhum nesses jogos. Mesmo com reviews negativas, vídeos falando mal, no final, eles ainda vendem.
Isso mostra que a questão não é simplesmente falta de interesse do público, mas sim um ciclo em que a demanda por jogos de anime existe, mas nem sempre incentiva a inovação. O resultado é que jogadores acabam aceitando experiências repetitivas, enquanto o verdadeiro potencial dessas obras permanece quase intocado. É justamente nesse contraste entre o que temos e o que poderíamos ter que mora a grande discussão. No fim das contas, o que eu queria mostrar aqui é que jogos de anime têm um potencial absurdo que quase nunca é explorado, mas dá pra mudar. Com criatividade e uma equipe que realmente entenda o universo dessas obras, os jogos de anime poderiam ser muito mais do que simples adaptações. Bem, obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, esses aí na tela talvez sejam do seu agrado também. Ah, e eu sempre deixo na descrição os links do meu Letterboxd, Backlogged e MyAnimeList, caso queira acompanhar minhas listas e minhas opiniões, e o que eu ando assistindo. Aproveita e me segue lá. Curta se gostou do vídeo, se inscreva também e obrigado.